Oiê, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje, a gente vai entender como que você pode eliminar os ruídos de comunicação e permitir que o seu público entenda o que é o seu produto ou o seu serviço e, principalmente, ele passe a desejar comprar de você. Combinado? Então, vambora! Olha só, manas e manos, o primeiro ponto é justamente você evitar usar termos técnicos ou jargões na sua comunicação. Vamos imaginar que você que está me assistindo aqui agora, você seja uma médica, tá? E aí você está vindo aqui para o digital para poder divulgar os seus serviços. E o seu público são mulheres com problemas hormonais. Se você começar a falar sobre síndrome do ovário policístico ou disfunção endocrina, ou começar a falar sobre hiperprolactinemia, muitas pessoas podem não entender do que exatamente você está falando. Isso porque são termos técnicos da sua área da saúde. E aí, sabe o que pode acontecer? Você acaba atraindo muito mais concorrentes, ou seja, profissionais que entendem esses termos, do que de fato o público final, que é quem você gostaria de atender. Agora, se a gente mudar e colocar em uma linguagem que o seu público consiga compreender, que é uma linguagem simples e acessível, você pode falar assim, ó: mulheres que têm problemas hormonais e que afetam a fertilidade, ou tratamento para poder regular o seu ciclo menstrual. Você percebe como é fácil de entender? É capaz até que uma criança de 8 anos de idade entenda o que você está falando. E é aqui onde está a chave. Quando uma criança de 8 anos entende exatamente o que você está falando, o seu público e qualquer pessoa do seu público será capaz de compreender também. E dessa forma você elimina o primeiro ruído de comunicação, que são os termos técnicos e os jargões que evitam atrair os concorrentes e atraem o seu público final, que é o seu público-alvo. Agora vamos para o nosso segundo tópico, que é você compreender e entender de forma profunda quem é o seu público. A gente está falando sobre você entender os dados demográficos, de você entender as dores, de você entender os desejos, as necessidades e os estímulos que os colocam em movimento de compra. Tudo isso daqui vai te fazer entender como que o seu público se comporta para você criar uma comunicação que gera identificação com as características dele. Eu vou trazer aqui um exemplo para vocês conseguirem entender. Vira e mexe, chega para mim alunas que trabalham no mercado de marketing digital. E aí, em alguns casos, algumas delas falam assim para mim: Dô, eu tô tentando trazer o público para as minhas redes sociais, mas eu tô sentindo muita dificuldade. Quando eu vou nas redes sociais delas, elas estão falando sobre alcançar 6, 7 dígitos de faturamento. Aí eu fui lá e perguntei: olha, o seu público, ele realmente quer alcançar 6 dígitos de faturamento? Ela falou assim: claro, quem que não quer alcançar? Eu falei assim: mana, calma, porque assim, a maioria das pessoas realmente querem alcançar. Só que se você colocar para ela um desejo que é distante da posição que ela está atualmente, dificilmente ela vai engajar com a sua comunicação. Ela já alcançou os primeiros 5 dígitos? Essa foi a minha pergunta. Ela ainda não, porque elas ainda nem estão no mercado digital. Aí eu peguei e falei assim: então ensina para elas como alcançar os primeiros 5 dígitos, porque depois dos 5 dígitos vem 6 dígitos, e depois dos 6 dígitos vem os 7 dígitos, e assim por diante. Então você precisa entender qual é a posição que o seu público está. Não adianta você prometer para ela algo grandioso, sendo que ele vai sentir que é distante da realidade dele. E às vezes nem é isso que o seu público quer, ele realmente só quer dar o primeiro passo. E aí foi quando ela mudou a comunicação e começou a falar sobre alcançar os primeiros 30 mil aqui no mercado digital. E com isso ela não só conseguiu atrair o público para dentro da sua comunicação, como também conseguiu vender muito mais. Então, por isso que é tão importante você entender de forma profunda quem é o seu público, para que você coloque os estímulos de comunicação certo para dentro da sua comunicação. Vamos agora para o nosso terceiro e último tópico. Olha só, quando você bate em cima de uma única dor, você consegue se destacar, se diferenciar
e principalmente você consegue fazer o seu público compreender o que você está falando. Quando você faz um detalhamento do seu público, você vai encontrar várias dores que ele tem, várias. Você vai elencar várias e várias dores. Acontece que esse movimento que você está fazendo, os seus concorrentes também estão fazendo. E aí, o movimento comum que você faz é de pegar essas dores, criar conteúdo, criar sua comunicação em cima dessas dores, para que você comece a curar todas essas dores. Bom, o seu concorrente está fazendo a mesma coisa, ele está olhando para as mesmas dores do seu público e está também desenvolvendo soluções para todas essas dores. Acontece que esse movimento te faz ser vista ou ser visto como mais um especialista do seu mercado, já que você está curando todas as dores. Eu gosto até de falar que você se torna um generalista que cura todas as dores, mas que não cura nenhuma dor específica. É o famoso clínico geral, né? O clínico geral que começa a tirar diagnóstico de todas as dores, de todos os sintomas que o público tem, mas que no final não cura uma dor específica, que é a função de um especialista. Então, quando você quer se tornar um especialista, você precisa encontrar aquela uma única dor específica que é latente, que é urgente e não curada do seu público no mercado, e você trazer toda a sua comunicação em cima dessa uma única dor. E aí você vai fazer isso, obviamente, de acordo com os serviços que você oferece. Então, cada serviço vai curar uma dor específica. Por exemplo, se você é um infoprodutor e tem como objetivo ajudar outros infoprodutores, você deve encontrar como dor de mercado dificuldade de fazer tráfego pago, dificuldade de fazer copy, dificuldade de fazer automação, dificuldade de atrair audiência, engajar essa audiência, dificuldade de construir autoridade, dificuldades e etc. Quando você vem e se posiciona como um especialista que sai curando todas as dores que existem dentro desse mercado de marketing digital, você vai ser visto como um generalista, né? Por quê? Porque você não está sendo específico em nada e dificilmente, inclusive, o seu público vai conseguir compreender o que você está falando, tá? Mas calma que a gente vai chegar lá. Olha só, se você sai desse generalismo e você escolhe uma dor específica para você curar, que seja, por exemplo, a autoridade. Você vai desenvolver um método específico para tornar os especialistas autoridade no mercado digital. E pronto. Tudo que você passa a falar é sobre autoridade, e não sobre tráfego, e não sobre copy, e não sobre automação, e não sobre todos os outros temas que você está abordando. Dessa forma, o seu público vai conseguir entender exatamente qual é a dor que você está curando. Porque o seu público, não se engane, ele vai comprar soluções específicas. Quer ver só? Quando a gente vai contratar um encanador, a gente está contratando um especialista em encanamento. Quando a gente vai contratar um pintor, a gente está contratando um serviço de pintura e não um serviço de reforma, de construção, de pintura, de arquitetura. Não, a gente está pegando uma única solução desse especialista. É assim em todos os serviços, é assim em todos os produtos. Então, se você tem aí um produtão que tenta resolver todas as dores do seu público, você provavelmente está sentindo dificuldade de vender porque o seu público não está conseguindo compreender. Basta você pegar uma dor específica, latente, urgente, não curável do seu público e se posicionar em cima dessa dor. Você vai ver a mágica que vai acontecer com a sua comunicação. Você vai tirar 50% dos ruídos que você tem hoje aqui no digital. Bom, se você quiser o meu acompanhamento para poder eliminar esses ruídos e alinhar a sua mensagem aqui no digital, eu te convido a conhecer o programa MU. É lá onde a gente vai disponibilizar encontros individuais para você, para a gente fazer de forma personalizada a sua comunicação aqui no mercado digital. Para você entender como funciona, basta você clicar no link que vai estar logo aqui abaixo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que esse vídeo tenha trago clareza para você, que você consiga ter um norte de por onde começar a ajustar os ruídos de comunicação. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se você quiser acompanhar mais vídeos como esse, se inscreva no canal. E se você quiser ser notificado dos próximos vídeos, basta você ativar o sininho. A gente se vê no próximo vídeo. Vambora?